Os organismos geneticamente modificados, ou OGMs, começaram a ser usados na agricultura com muita polêmica sobre os seus potenciais impactos negativos para a saúde humana e o meio ambiente. Passados 25 anos, porém, tais impactos não se comprovaram. Ao contrário, a tecnologia hoje é amplamente utilizada e garante muita sustentabilidade a cerca de 90% das áreas plantadas com soja, milho e algodão no Brasil, além de assegurar a fabricação de bilhões de vacinas para aves, suínos e bovinos. O uso de transgênicos resistentes a pragas reduz a aplicação de inseticidas químicos. Os OGMs resistentes a herbicidas viabilizam a adoção do plantio direto em mais de 30 milhões de hectares, favorecem a conservação de solo e água e diminuem a pegada de carbono. E os ganhos em produtividade ainda reduzem a necessidade de novas áreas, evitando desmatamentos. Na pesquisa científica, a tecnologia evoluiu muito. Hoje é possível ativar ou desativar genes de uma planta para aumentar o teor de vitaminas e aminoácidos essenciais, como no feijão com metionina, ou eliminar substâncias indesejadas, como no café sem cafeína. Para falar mais sobre esse assunto, no programa de hoje, o pesquisador e chefe da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o agrônomo e doutor em genética e melhoramento vegetal, Paulo Viana Barroso, presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E essa sustentabilidade deve muito à tecnologia. E existe uma tecnologia que veio definitivamente para ficar. Seguindo a tradição do melhoramento genético, nós temos os organismos geneticamente modificados, modificados de várias maneiras. E quem cuida disso no Brasil, quem aprova, quem analisa, apoia as pesquisas, etc., é uma pessoa muito especial que preside o nosso CTN-Bio. Nós temos hoje a alegria de receber aqui o Paulo Barroso, pesquisador da Embrapa. Bem-vindo ao Brasil Verde, Paulo. Muito obrigado, Evaristo. Uma grande honra estar aqui com você e os espectadores do Brasil Verde. Paulo, nós conversamos com um público que é essencialmente urbano, tem público rural também, não é? Mas as pessoas gostam de conhecer quem vem aqui para conversar conosco. Você vai estar conversando com essas pessoas. Você podia contar um pouquinho a nossa história para nós? Como é que você entrou na agronomia, na pesquisa, na Embrapa, foi terminar aí agora nesse cargo tão importante? Então, Evaristo, minha família tem uma tradição rural. Meu pai não era agricultor, mas ele trabalhou durante boa parte da vida dele em florestas plantadas, na região de Sacramento, na região entre Minas e São Paulo. Isso me incentivou bastante a esse lado do agro, né? E como consequência, acabei fazendo faculdade de agronomia em Lavras, depois fui trabalhar com cana-de-açúcar em São Paulo, fui fazer meu mestrado na USP, meu doutorado na USP, e por fim entrei na Embrapa Algodão, em 2001. E como o que colocaram para mim naquele momento, num momento de efervescência dos primeiros transgênicos sendo lançados no mundo, o Brasil se preparando para isso, um grande desafio colocado pelo meu chefe à época, na Embrapa Algodão, era que eu devia gerar os conhecimentos necessários para que o algodão transgênico fosse lançado no Brasil sem causar nenhum problema sob o ponto de vista ambiental. A gente tem algumas espécies de algodão que ocorrem naturalmente no Brasil e durante uns 3 ou 4 anos eu percorri mais de 20 estados do Brasil, verificando as condições que estavam nesse algodão, os riscos que eles seguiam. E depois de todo esse processo, um processo que muitas pessoas participaram, a gente acabou elaborando uma zona de exclusão do algodoeiro transgênico. Locais no Brasil, que incluem a Amazônia, uma parte do semiárido, Pantanal, em que a variabilidade desses outros algodões são máxima no país.
E a partir daí as coisas evoluíram, né? Continuei trabalhando com melhoramento, continuei trabalhando com transgenia, fui convidado em 2006 para participar da CTN-Bio, fiquei até 2010, depois continuei executando as coisas na parte de genética em Goiânia e agora estou em Campinas, junto com você, na Embrapa Territorial. Agora, para as pessoas que estão nos ouvindo, quer dizer, o receio era que esse algodão transgênico, né, pudesse de alguma maneira cruzar com esses algodões nativos brasileiros, né, que existem na vegetação nativa, e isso poderia causar uma mudança, não é, indesejada, não é? Essa é a razão pela qual vocês excluíram o plantio do algodão nativo com base científica de várias partes do território. É isso? Exato, Evaristo. A ideia era conservar o melhor possível essa variabilidade brasileira, né? Então, a gente tem uma espécie que é única. Só existe uma espécie de algodão. Ela é sexualmente compatível com o algodão cultivado, mas ela é nativa do Brasil, do semiárido. E a gente tem a outra espécie, uma espécie que foi introduzida, não é nativa do país, mas foi introduzida no país em períodos pré-colombianos, que durante muito tempo, inclusive, foi o algodão cultivado no Brasil, que é o Gossypium barbadense, que é a mesma espécie do algodoeiro egípcio, do algodoeiro pima do Peru, e a gente tinha muito desse algodão. Então, até o século XVII, século XVIII, esse era o algodão que era cultivado no Brasil. O outro algodão, o algodão que a gente conhece hoje, foi introduzido pelos ingleses no século XIX, durante o período em que a produção americana colapsou por causa da Guerra da Secessão nos Estados Unidos. E a partir daí a gente substituiu. Então, a ideia era manter a diversidade genética que existe, conservá-la da melhor maneira possível e, ainda assim, cultivar o algodão com a melhor tecnologia que pudesse estar à disposição dos produtores. E foi muito bem sucedido todo esse processo, porque, olhando hoje, a gente percebe que, passados já 20 anos, esses algodões estão relativamente bem conservados. O Gossypium barbadense, muito restrito a uma planta medicinal hoje, presente em muitos, quase todos os municípios do país, sempre tem uma plantinha num quintal, e o Gossypium mustelino melhor conservado do que nunca, em função das pesquisas que nós fizemos e das estratégias de conservação que nós delineamos. O Conselho Nacional, né, técnico de biotecnologia, ele lida com biotecnologia, com biossegurança. Explica por que o país tem esse conselho, qual que é a função do CTN-Bio, não é? Então, Evaristo, a transgenia, ela mudou muito o seu ponto de vista da genética, né? Então, toda a parte genética sempre estava envolvido nos cruzamentos entre indivíduos aparentados, né? Então, você tinha que ter compatibilidade sexual entre uma planta e outra para que você pudesse fazer a transferência de genes. Com a transgenia, a gente consegue sobrepor essa barreira sexual. A gente consegue pegar um gene de uma bactéria e colocar numa planta, a gente consegue pegar um gene de uma planta e colocar numa bactéria, o gene de um micro-organismo e colocar numa alga. A gente sobrepõe tudo isso. E essa tecnologia, sob o ponto de vista de evolução genética, de possibilidades genéticas, ela é fantástica, né? Mas, assim, como qualquer outra tecnologia fantástica, ela traz algumas questões éticas, algumas questões de segurança, que no mundo inteiro foi aceso um farol amarelo, né? E, em função dessas inseguranças, praticamente todos os países do mundo criaram comissões similares à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, cujo intuito é orientar as pesquisas que são realizadas, definir as normas com que essas pesquisas são realizadas e avaliar a segurança dos produtos derivados da tecnologia do DNA recombinante. Avaliar a segurança dos transgênicos, seja para consumo humano, animal, ou seja para a proteção do meio ambiente. Então, o papel básico da CTN-Bio é esse, né? Uma instituição que faz 25
25 anos esse ano e que avaliou e aprovou tecnologias que estão disseminadas no país. Posso te afirmar hoje, com convicção, que não tem um brasileiro que não consuma alguma coisa derivadas de OGM no país. Seja o algodão da camisa, seja o milho, seja um cosmético, seja um medicamento. E a CTN-Bio perpassa sobre tudo isso, né? E o bom disso é que a gente, no começo havia dúvidas, né? Mas passados 25 anos, com um uso tão intenso, a gente não tem mais dúvidas, não são hipóteses mais que a gente trabalha, e sim com fatos, né? A gente tem hoje muito transgênico trazendo benefícios aos agricultores, ao meio ambiente e à população brasileira. Paulo, antes da gente entrar um pouco nas vantagens, né, e todos os ganhos que a agricultura, o meio ambiente, a sustentabilidade teve com os organismos geneticamente modificados, e até falar das novas técnicas que estão chegando aí, né, é importante que as pessoas saibam que muitos dos nossos medicamentos, né, até das nossas vacinas, a aprovação passa por você. Você podia dizer uma palavrinha, até porque os primeiros produções de organismos transgênicos foi justamente para uso medicinal, não é? Lá atrás, não é? Conta um pouco para nós esse papel que vocês têm na saúde humana. Então, o primeiro produto usado mesmo, Evaristo, foi a insulina humana, né? Isso foi na década de 80 ainda, né? Então, existia um problema de produção de insulina, geralmente se usava insulina de porcos para o controle de pessoas dependentes de insulina, diabéticos dependentes de insulina, e aí se pegou o gene humano produtor da insulina e se colocou numa bactéria e essa bactéria passou a produzir insulina humana. Então, é uma insulina humana produzida em bactéria que as pessoas que são diabéticas usam cotidianamente. Isso desde a década de 80. Né? E isso vem ampliando muito, é uma coisa fantástica, o hormônio de crescimento, algumas vacinas como vacinas de hepatite B, muitas vacinas para animais. E culminou agora durante a pandemia, né? Durante a pandemia, boa parte das vacinas produzidas, como a vacina da Janssen, a vacina de Oxford, a vacina Sputnik, uma série de outras vacinas produzidas no mundo inteiro de modo muito rápido, chegaram e são produzidas com a tecnologia do DNA recombinante, são transgênicas e elas passam pela avaliação de segurança da CTN-Bio, que avalia os detalhes do processo de obtenção dessa vacina, a segurança que ela pode ter, os ensaios que são realizados, inclusive aprovando esses ensaios e avaliando esses ensaios depois. O que estava restrito à agricultura, muito focado na agricultura até pouco tempo atrás, extrapolou. Os fármacos são a nova leva dos OGMs que já estão à disposição da população e vão ficar cada vez mais frequentes no cotidiano das pessoas. É extraordinário, né, o que você está colocando. Acho que muita gente que está nos ouvindo, acompanhando, não imaginava que a insulina que nós temos hoje, primeiro, é uma insulina realmente humana, ela não vem de um suíno, de uma outra espécie, não. É produzida em condições de isolamento, pureza, quer dizer, o custo caiu, tudo isso vale para muita coisa. Também agora, quando você comentou das vacinas da Janssen, de Oxford, de Sputnik, né? Não é que vocês fazem a parte da avaliação médica, isso é a parte da Anvisa, é uma outra coisa. Mas todo o procedimento da transgenia que foi utilizado, né, vocês analisam em detalhe e só depois da aprovação de vocês é que a vacina entra no Brasil e entra aí com os seus pedidos para avançar na Anvisa e em outros locais. Né? Agora, voltando para a agricultura, não é? Quer dizer, a transgenia, você poderia explicar um pouco como que ela aumentou a sustentabilidade, né, da nossa agricultura, como que ela reduziu o impacto ambiental, como ela beneficiou a biodiversidade. É enorme, né, os ganhos que a gente tem no Brasil, já que no Brasil hoje, grande parte da soja plantada é transgênica, do algodão, do milho, e a tendência é que isso se espalhe para outras culturas, não é? É isso mesmo, Evaristo. Assim, a adoção das tecnologias transgênicas foram meio explosivas, né? Hoje, a taxa de adoção em soja supera 96%.
Em milhos, mais no milho safrinha, um pouco menos no milho verão, mas a soma de todo o milho plantado, percentual de todo o milho plantado no Brasil geneticamente modificado é quase 90%. E no algodão é a mesma coisa. E há um crescimento, a cana-de-açúcar transgênica a ser plantada. E a gente tem basicamente dois tipos de transgênicos associados a essas culturas. A gente tem um que confere resistência a insetos e outro que confere tolerância a herbicida. Os resistentes a inseto, eles têm, de modo geral, uma proteína que provém de uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis. E essa bactéria, ela é utilizada há mais de 100 anos pelos agricultores na forma de bactéria mesmo. Se cultivava a bactéria, se pulverizava a bactéria na lavoura e essa bactéria conferia a resistência. O que se fez foi pegar o gene que é efetivo, que ele é efetivo contra o inseto e inofensivo em relação ao humano, e colocar dentro dessas plantas. Com isso, a planta fica protegida durante o ciclo em relação às principais lagartas que atacam, seja a soja, seja o milho, ou seja o algodão e a cana-de-açúcar. E isso faz com que você consiga reduzir o número de aplicações de inseticida, você consiga reduzir a quantidade de pulverizações que você faz, e aí, reduzindo pulverizações, você economiza combustível, economiza a água, você tem uma eficiência no controle de pragas e faz com que a agricultura consiga ter uma interface mais adequada com o meio ambiente. À medida que você entra com menos inseticida, você tem mais inimigos naturais que vão combater outras pragas, você tem um ambiente que é mais adequado a favorabilidade ambiental. E essa segurança se reflete também para o agricultor. O agricultor, tendo essa segurança que aquela praga específica não vai ser o principal problema da lavoura dele, ele vai ter tempo para pensar em outras coisas que vão auxiliá-lo também. Tempo para pensar em manejo de solo, tempo para pensar em manejo de doenças, outras coisas que ele consegue fazer de modo adequado. O outro tipo de cultura transgênica, dessas espécies que eu comentei com você, são as tolerantes a herbicidas. E, assim, considerando o jeito que se manejava os herbicidas, as plantas daninhas no passado, que você fazia um preparo do solo, revolvendo o solo, em que você fazia gradagens ou fazia capinas mecânicas durante o ciclo, isso trazia problemas de ordem bastante severa para o meio ambiente. À medida com que você revolve o solo, você tem partículas do solo que podem sair por vento, podem sair por erosão com água, esse solo chega nos mananciais hídricos e vai torná-los turvos, dificultando. Então, isso foi uma grande evolução, a possibilidade de você abandonar esse cultivo tradicional e partir para um cultivo mais ambientalmente favorável, que é o cultivo mínimo e o plantio direto. E o plantio direto tem uma grande facilidade em ser implementado quando você está trabalhando com plantas que são tolerantes a herbicidas. Você consegue fazer um controle bastante efetivo das plantas daninhas sem necessariamente fazer revolvimentos, sem necessariamente usar herbicidas que podem ser mais danosos do que os atuais. Paulo, veja se eu entendi direito, não é? Quer dizer, com o uso de transgênicos, você usa muito menos defensivo, porque a planta mesmo produz a sua defesa. Quer dizer, a lagarta não quer comer aquela planta, se comer ela morre, quer dizer, não é um bom negócio, quer dizer, você passa a usar muito pouco, menos produtos, menos defensivos. Então a gente tem, primeiro, um ganho nas emissões de CO2, porque usa menos trator, passa menos vezes, reduz a emissão de CO2, o consumo de diesel. Esses produtos também são produzidos a partir do petróleo, com isso também você reduz, não é, o consumo de petróleo indireto embutido
nesses produtos. Eu tenho aqui um relatório mundial, não é? Que estima que nesses últimos anos, só no ano de 2018, o uso de transgênico representou uma economia, uma redução de 23 milhões de toneladas de CO2. É como se tivesse tirado de circulação 15 milhões de carros, não é? E existem números disso para o Brasil, tudo. Então, um grande ganho para a atmosfera, né? Depois, esse ganho que você disse para os solos, porque o plantio direto não ara mais a terra, não tem erosão, conserva, então nós temos um ganho de conservação ali. E existe um outro aspecto, é que as culturas transgênicas, além delas darem mais lucro para o produtor, não é? Elas produzem mais. E a estimativa é que, no caso do Brasil, esse ganho de produtividade que nós tivemos com os transgênicos, se você tivesse que ter essa produção sem a transgenia, é quase 10 milhões a mais de hectares que a gente teria que desmatar, usar de floresta. Então, essa é uma tecnologia, como outras da agricultura, né, de intensificação, que poupa a terra, né? No mundo se estima aí que os transgênicos ajudaram a poupar a derrubada de 25 milhões de hectares de floresta. Então, é bom para a biodiversidade, é bom para o meio ambiente, sobre isso a gente não tem dúvida. Agora, você poderia falar um pouco do lado econômico e social das vantagens da transgenia? Então, Evaristo, sob o ponto de vista econômico e social, as coisas se somam, né? À medida que você produz mais, consegue produzir com maior qualidade os produtos, porque também tem essa questão de qualidade, né? Por exemplo, as plantas, os milhos transgênicos têm uma menor quantidade de toxinas, né, causadas os insetos vão lá, comem um pedacinho, entra um fungo, um fusário, coloca uma toxina no milho. Então você tem todas essas questões. No Brasil, tem algumas iniciativas bastante interessantes, como no município de Catuti, em que só pôde-se retomar a cultura do algodão naquele município, que era um município no interior de Minas, no norte de Minas, porque houve a introdução do algodão transgênico lá. Então, era uma cultura tradicional, era uma cultura que eles gostariam de continuar, mas que não conseguiam, porque não tinha viabilidade econômica. À medida que o transgênico entrou, eles conseguiram retomar essa viabilidade econômica, conseguiram retomar essa atividade, que era uma atividade que eles exerceram durante décadas, e as coisas funcionaram de modo adequado. Se a gente observar mesmo o Brasil, né, junto com outras tecnologias, a transgenia permitiu com que a gente tivesse aumentos significativos de produtividade, e com isso muitas regiões do país tiveram um desenvolvimento fantástico. Eu lembro quando eu comecei, né, algumas regiões do Mato Grosso estavam apenas iniciando, e com o fenômeno da transgenia, mais algumas outras tecnologias que foram agregadas, teve uma explosão no Mato Grosso, no oeste da Bahia, na região do Mato Piba e mesmo no estado de São Paulo. E a próxima revolução que eu imagino vai acontecer em alimentos. Né? Diversos alimentos vão ser produzidos com uma qualidade nutricional ainda melhor, né? Como um café sem cafeína, milhos com maior teor de vitaminas e minerais. Uma nova onda vem vindo, uma nova onda que difere um pouquinho em relação ao tipo de tecnologia usada para obter essas plantas geneticamente modificadas. Se fala agora em edição gênica, e essa edição gênica vai trazer coisas fantásticas para os agricultores, para os consumidores e para as indústrias. Eu acho que para quem está nos ouvindo é importante dizer 25 anos de transgenia, estudos muito rigorosos na Europa, não é? Nada apontou que cause problema para a saúde humana, muito pelo contrário, como você disse, produtos com melhor qualidade e que agora vão melhorar ainda mais com essas novas técnicas, como é a técnica da edição genômica, que talvez temos que um dia fazer uma conversa só sobre isso, se você estiver disponível, e contar que plantas nós estamos mexendo com isso. Quer dizer, o Brasil, junto com os Estados Unidos, com a Argentina, a Índia,
A China, o Canadá, são países que plantam muito transgênico, né? Na Argentina tem até alfafa transgênica. As pessoas não têm ideia do quanto outras culturas estão entrando, né? Nessa área. Você falou do algodão. Queria só dizer para as pessoas que na Índia, os produtores de algodão são pequeninos. Eles plantam 0,3 hectare, um pedacinho. Pois a transgenia penetrou na Índia inteira. Eles não usam adubo, não usam nada das outras tecnologias. Praticamente só a semente. E tiveram ganhos de renda, né? Hoje se estima ali que 17 milhões de agricultores se beneficiaram, né? Pequenos produtores mesmo, se beneficiaram com essa tecnologia. O nosso tempo está caminhando um pouco para o fim, nós temos aí uns 2 minutinhos aí para encerrar. Eu queria te passar a palavra para você deixar uma mensagem final aí para nós como presidente da CTN-Bio e agradecer a todo o empenho da Embrapa, né? Tudo que a Embrapa contribui também nesse campo com o país. Então, Evaristo, eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui, né? A transgenia foi uma tecnologia durante muito tempo bastante polêmica, mas a gente, passado 25 anos, né, considerando tudo que a transgenia já fez pelo país, a gente não está falando sobre uma possibilidade de alguma coisa dar errado. A gente tem a certeza que as coisas deram certo. Então, a CTN-Bio, que é a responsável pela avaliação de segurança, tem muito orgulho de ter feito avaliações que foram precisas. Nesses 25 anos, nesse consumo intenso, seja para alimentos, seja para produtos de limpeza, seja para fármacos, seja para os diferentes fins em que os OGMs são utilizados, não houve nenhum problema de ordem ambiental, de ordem de saúde humana e de saúde animal. Então, é com muito orgulho que a CTN-Bio fez um bom trabalho no passado e que se esmera para continuar fazendo esse trabalho. E a gente pede que a sociedade confie na CTN-Bio e confie nos OGMs que a CTN-Bio aprovou. Eles, de fato, são seguros. Isso é a boa ciência, a ciência praticada com consciência e com rigor. Muito obrigado e convido a todos a estar de novo conosco aqui no Brasil Verde na semana que vem. Até lá!